Fala pessoal, estamos começando mais um Mahara Talks, o seu podcast de comunicação, criatividade e audiovisual. Eu sou Bruno Canuto e hoje estamos aqui com o Igor, que vocês já conhecem, nosso roteirista, e a Raquel Pellegrini. Raquel, gostaria que você se apresentasse. Gente, primeiro eu queria agradecer muito o convite, Bruno, Igor, Mari, todo mundo que participa aqui do Mahara Talks, a equipe toda. Eu estou muito feliz de estar aqui, assim, eu achei o convite, para mim foi uma honra poder estar aqui com vocês, né, e falando sobre aquilo que a gente ama, né, então, assim, eu sou uma trabalhadora do audiovisual desde 91, né? Faz muito tempo, assim, quando eu comecei a trabalhar com TV. Eu fui a primeira repórter da TV regional, da Baixada Santista, assim, na TV Litoral, né? No Carnaval de 91. Estava me formando na faculdade, e aí comecei lá, que foi a primeira TV mesmo. E aí, depois de lá para cá, assim, fui apresentadora de programa de videoclipe também, quando nem tinha MTV aqui em São Paulo, né? A gente trabalhava na TV Litoral, fui apresentadora de programa de varejo, e aí fui para a TV Mar e trabalhei na TV Mar muito tempo, que era afiliada da Manchete depois da Record, na direção de programas de vídeos institucionais, e aí eu acabei me enveredando para esse lado. Deixei o jornalismo, sou formada em jornalismo, deixei o jornalismo um pouco de lado, e fui para a área da produção audiovisual, né, fazendo muita coisa. Eu acho que a TV Litoral e a TV Mar foram grandes escolas para uma geração, né? A gente começou aqui e eu fiquei em Santos, aí acabei indo dar aula na faculdade de rádio e TV, que virou cinema, e aí fui caminhando por essa área, e hoje eu trabalho na Secretaria de Cultura, na área, no departamento ali, na coordenadoria de cinemas. Então, assim, foi um caminho longo, mas que eu tenho muito orgulho de ter ficado aqui na cidade e ter, assim, né, de alguma maneira contribuído. Que legal, né? E é engraçado, né? Porque acho que essa fala de ter ficado na cidade, acho que acompanha, inclusive, para quem não sabe, a Raquel foi minha professora na faculdade, do Igor também. Sim. Para quem não sabe também, sou santista, da cidade de Santos. A Mahara ela é uma empresa santista. E é normal a gente acabar buscando a formação de audiovisual, de cinema e audiovisual, e às vezes não encontrando o mercado ou não conseguindo construir um pequeno espaço ali para atuar. E, obviamente, a gente tem que ir pro irmão mais velho aqui, São Paulo, que é aqui do lado, e que tem muito mais estrutura, mais pessoas, né? Mais pessoas na cidade, obviamente, acaba tendo mais oportunidades. Então, é muito legal enxergar e conversar com alguém que decidiu ficar e ajudar a fomentar e promover o audiovisual na Baixada, né? Sim, e é bem interessante porque quando eu cheguei em Santos, né, para estudar, enfim, trabalhar com audiovisual, Santos já era uma cidade muito conhecida pelo audiovisual. E um dos nomes mais conhecidos, assim, logo de cara era o da Raquel, né? A Raquel, pessoa do cinema, do audiovisual. O dinossauro do audiovisual. E aí já era um nome conhecido, aí quando a gente, né, eu entrei na São Judas, você dava as aulas, então já existiu esse contato muito próximo, né? Então... Mas eu acho que assim, também, essa questão, né, vamos para São Paulo é uma cidade maior, tem mais oportunidades, mas também tem muito mais gente que faz o mesmo processo migratório, né? Assim, que muita gente, não só do estado de São Paulo, mas de outros estados que também vão, porque é uma grande cidade, né? A cidade mais desenvolvida em termos de negócio do Brasil, e também da área do audiovisual a gente tem uma produção muito grande. Mas eu acho que é isso, assim, de repente acreditar. Eu cheguei a ir para São Paulo, trabalhar lá, mas assim, é uma cidade também que te vampiriza, de uma certa maneira, né? Mas eu acho que, de alguma maneira, a faculdade me trouxe de volta, né? Quando eu estava indo para São Paulo, já me firmando lá, eu fui convidada para dar aula. E aí eu acho que isso, de alguma maneira, me trouxe de volta e eu acreditei mesmo. Eu acredito muito na nossa região, né? Acredito muito na força produtiva e criativa da nossa região, acho que é isso. Então, foi muito legal. E hoje, né, daqui de Santos, você trabalha para o mundo. Né? Vocês são um grande exemplo disso, né?
uma cidade, uma empresa que se formou aqui e acredita também na região, e daqui vocês, né, partem para ir para várias frentes. Isso eu acho muito legal também. Acho que esse é o ponto do audiovisual, né? Aqui é a nossa base. Sim. Onde a gente deita e dorme, onde a gente constrói as nossas relações, mas obviamente a gente acaba atendendo São Paulo, Rio de Janeiro, Sim. Sul, tem a seara é bem grande do Sim. audiovisual. A pandemia, inclusive, teve uma situação bem interessante, que foi um momento que não havia produção. No início era, obviamente, pela situação que a gente estava passando, foi proibido. Sim. E a gente, obviamente, buscou respeitar dentro das possibilidades, né? Mas a gente passou a atender muito mais clientes de edição. Sim. A gente passou a dar consultoria para os clientes gravarem com o que tinham, da melhor forma possível, as aulas que eles queriam gravar para poder lançar na internet. E a gente passou a editar mais. Então, nossa, eu lembro assim, um número de 80% dos clientes serem edição, somente pacotes de edição mensal, e uns 20% produção de leve, uma coisinha ou outra. Às vezes a gente recebia as coisas e gravava na produtora. Obviamente, com essa questão de hoje a gente ter notebooks, coisas Sim, portáteis, sim. a gente conseguiu atuar de home office. Não foi fácil, porque a gente não estava acostumado. A gente já tinha um ambiente onde todo mundo trabalhava junto, e foi um momento que a empresa foi duplicando e triplicando de tamanho. Mas é isso, o audiovisual ele tem essa capacidade de inovação. Sim. Não só da criatividade pelas obras, mas pela criatividade pelo comportamento, pelo que a gente entrega para o corporativo, para a sociedade. Sim. Mas o assunto que a gente quer falar hoje tem, ao longo da minha história no audiovisual, não começa em 91, mas eu já atuo com 15 anos já. Tenho acompanhado alguns movimentos que têm acontecido na região em relação ao audiovisual. Sim. A gente sabe a dificuldade que é de falar de políticas públicas e cultura, arte e cultura. Tem esse conflito até às vezes pelo como é que chama? Pelo público da cidade, Sim. tudo. Então, tudo é política e a gente sabe disso. Aí não tem a ver com qual lado se tá, mas que as pessoas pensam de uma forma e outras pessoas de outra. Organização social, né? Exatamente. Sim. E em Santos está vindo algo que já está há um tempo sendo desenvolvido, que é a fábrica do audiovisual e a escola de audiovisual pública. Então eu queria entender um pouquinho, né, o que é, como funciona, como participar e o que esperar do futuro em relação a essa escola. Mas a primeira pergunta, na verdade, que eu tenho para ti é como se deu esse teu desenvolvimento na área pública, né? Qual que é o seu papel hoje na secretaria, para a gente poder chegar ali na fábrica e entender o que tem ali da Raquel ajudando a desenvolver essa parte. Então, assim, na verdade, eu comecei a trabalhar na Prefeitura de Santos na área do cinema e do audiovisual, na Coordenadoria de Cinemas, em 2013. Eu dirigi a campanha, o programa de TV da campanha do prefeito Paulo Alexandre Barbosa, né, em 2012. Então, eu trabalho também nessa área já há muito tempo, né, trabalhei para todo mundo, desde 92 que eu trabalho com campanha política na área do audiovisual, então transformar o pensamento político, né, em produto audiovisual. E aí eu fui convidada para trabalhar na Secretaria de Cultura, né? Então, assim, eu já tinha sido convidada para trabalhar nas secretarias de comunicação, em outras gestões, mas isso nunca, assim, realmente me fez encher os olhos e falar, poxa, eu quero. Falei, não, ainda mais uma assessoria de comunicação, eu falei, não, eu estou muito distante dessa questão do jornalismo, enfim, ou de trabalhar o macro da comunicação, ainda mais de uma prefeitura, né? Eu falei, olha, acho que eu não vou me sentir competente para isso. Eu tinha acabado de dirigir o Laje dos Sonhos, né? Que foi um documentário grande, foi muito bacana, o processo foi muito legal, então não era isso. Mas aí o então prefeito eleito, né, o Paulo Alexandre, me chamou para trabalhar na Secretaria de Cultura, na área do cinema. E aí eu falei, poxa, aí é outra Agora coisa, sim. né?
E aí foi isso que Legal. aconteceu. Então, eu fui chamada para ser coordenadora de cinemas, né? Isso já é muito legal, você ter isso na Secretaria de Cultura, você ter uma coordenadoria voltada à área de cinema. E aí a ideia era justamente pensar em salas públicas, né? E também já na questão da economia criativa, porque isso já estava no plano de governo, já tinha essa visão, né? O Paulo Alexandre já tinha essa visão. E aí a gente começou a entrar nesse meio, entender o que é a máquina, porque é uma outra coisa, é um outro mundo. O tempo da máquina pública, em qualquer instância, é diferente do nosso tempo. Gente, a gente que sai da iniciativa privada e entra, né, na questão, na engrenagem pública, é um choque. Sim. Porque é tudo diferente. Então, para mim, assim, foi muito importante. Essa experiência está sendo, até hoje, muito importante para mim, para poder entender também esses meandros do que do que são as políticas públicas e do que é, né, um governo, seja ele em qualquer instância, porque você tem que trabalhar com todas as instâncias. Então, isso, assim, também foi um desafio para mim, né? E aí, a ideia de se pensar num curso, né, ou em atividades de formação começou também de uma maneira embrionária, mas aí a gente foi sentindo que isso era possível. Já existia o Fábrica de Cultura, né? O Fábrica Cultural, na verdade, porque a Fábrica de Cultura hoje é do Estado, né? Mas o Fábrica Cultural lá na Secretaria, com o DEFORPEC, que é um departamento de formação e pesquisa. Então, já existiam os cursos públicos das mais diversas áreas, mas não existia nenhum curso muito focado para a área do audiovisual. O que mais se aproximava era um curso de fotografia. Mas aí você tinha dança, você tinha música, vários instrumentos, você tinha desenho, também de várias vertentes das artes visuais. E aí a gente começou também, poxa, por que não colocar? Então a gente foi entrando, eu comecei a dar aula também, porque aí era, né, você não tinha um custo de uma contratação, porque eu já estava na prefeitura, então a gente começou fazendo os primeiros cursos de formação ali, e aí, muito por conta também desse entendimento, né, do secretário, do Rafael Leal, da importância da formação. Isso é muito legal, né? Assim, a gente está vivendo num momento em que o poder público entende também a importância do cinema e do audiovisual, né? A gente está num governo que entende isso e proporcionou para a gente a possibilidade, e eu falo para a gente, não governo, né? Não secretaria, para a gente, trabalhadores e trabalhadoras do audiovisual, né? A possibilidade da formação. E aí foi assim que começou, e aí a vinda do Ricardo Vasconcelos também para a coordenação dessa área de formação também foi muito importante, dentro da COCINE, né, da Coordenadoria de Cinemas. Ele é o fundador do Curta Santos, né? Do Curta Santos. Ah, que legal. O Ricardo, ele começa, junto com o Toninho Dantas, em 2002, o Curta Santos. Então, o Ricardo também tem uma história. É um cara que veio do teatro, mas é um produtor cultural e que deu o pontapé inicial ali junto com o Toninho lá atrás para fazer o festival, né? Só explicando, pessoal, o Curta Santos é um festival de curta-metragens e longa-metragens hoje aqui em Santos, né? Sim. E é fundamental, porque para você, não, como a gente, né, estava já conversando um pouco, não basta produzir o filme, né? Ele precisa ser exibido, ele precisa dar o acesso, né? E o Curta Santos, como um festival, né, ele acaba sendo uma porta de entrada para a galera que produz os filmes poderem ter os seus filmes exibidos, né? Ter essa janela, né? O Curta Santos foi, assim, eu acho que também, né, fazendo esse parênteses aqui do festival, eu acho que ele foi o grande incentivador da produção cinematográfica, né? Hoje a gente tem outros festivais na cidade, tem o Santos Film Fest, que também tem um caráter internacional, aí tem o Mostra das Minas, outro festival também que foi muito meio que percursor de tudo isso foi o Cinemice, né, que quem cuida é o Eduardo Ritt. Eu acho que existe essa coisa, já existia essa vocação, né? Mas hoje, se a gente também está nesse momento aqui,
vivendo e discutindo e falando sobre justamente não só a produção, mas a distribuição dos nossos filmes, né? Eu acho que muito deve a esse movimento que começou lá em 2000, assim, né? Com a vinda do Curta Santos, com o Instituto Querô, que também, né, depois do filme se estabeleceu na cidade, os cursos de audiovisual. Então, tudo isso foi fazendo com que a cidade desenvolvesse por si só essa vocação, né? E é tão rico a gama de olhares que existe no Curta Santos, né? Pelo menos ali quando você vê as produções realizadas na Baixada Santista, quantas percepções de realidade você acaba conhecendo a partir do Curta Santos. Eu conheço várias versões da cidade e da Baixada pelo Curta Santos. Várias perspectivas da mesma cidade, da mesma região, né? E aí eu queria até trazer esse gancho, né? Como a gente está falando sobre formação, sobre esse incentivo à cultura, eu acho que é uma oportunidade muito boa da gente entender o que é o Fábrica de Audiovisual, para a galera também conhecer, saber o que é, como funciona, né? Quais são, né, os objetivos, né? Acho que é bem interessante. Então, a ideia do Fábrica Audiovisual justamente veio, né, desse histórico que eu falei para vocês. E hoje, né, a gente tem cursos que a gente pode dizer que são cursos livres, né, a partir de um diagnóstico que foi feito de escuta com a própria classe, né, para entender quais eram as necessidades, para entender o que era possível também a gente com, às vezes, os cursos mais técnicos, né? Por exemplo, um curso que todo mundo fala, poxa vida, seria legal um curso de som, ou um curso de cenografia, ou um curso de gaffer, né? Algumas coisas que são muito pontuais. E a gente, às vezes, não tem essa infra também, porque você precisa, para dar um curso bacana, perdão, ter uma infra de equipamentos, né? Isso a gente não tem lá na Secretaria de Cultura, né? A gente tem aquilo que é possível. Então, aí a gente começou a fazer esse diagnóstico. Primeiro foi uma escuta, e a partir daí a gente começou a criar cursos que têm, em média, 36 horas a aula, né? Geralmente são cursos de 3 meses. E aí, assim, a área de formatação de projeto, a gente começa a ver que, assim, existem muitos criativos, né? Existem as cabeças que estão ali criando, o pessoal que dirige, né? Que produz, que faz a coisa acontecer tecnicamente na fotografia, na edição, mas, assim, a gente sentia a necessidade de, realmente, como que eu vou formatar um projeto para um edital, como é que eu vou pensar também em planejar o meu projeto para que ele tenha a execução, né? Fazer uma boa pré-produção para ter uma produção e uma pós bacana. Então, esse foi um curso que a gente pensou e já está acontecendo, né? Inclusive, estou fazendo. Desde... acho que já é o 3º ano que a gente está fazendo, né? Aí, roteiro, que foi um dos primeiros. O roteiro e o básico de cinema foram os primeirões que a gente fez lá desde a ideia, ainda não tinha nem esse nome, Fábrica Audiovisual, eram os cursos de formação, né? Então, roteiro, básico de cinema, que é linguagem, introdução, né? A linguagem. A gente tem direção de arte, que também a gente sentiu que era uma necessidade. Hoje, esse ano, a gente lançou um que é de direção de atores, que não é para os atores e atrizes, né? Mas que também tem muitos atores e atrizes fazendo, mas para dirigir atores e atrizes num set, né? A preparação de elenco. Que eu acho que é um déficit também na região. Total, né? Porque acho que a região foi majoritariamente primeiro formado teatro, e a gente sabe que são atuações diferentes, né? O cinema é muito mais micro atuação, sim. Às vezes a gente traz uma sensação muito mais pelo som do que o teatro. São aquelas pessoas pequenininhas ali no palco, elas têm que ser expressivas, né? Sim. Acho que foi até uma dificuldade que a gente teve para produzir curta-metragem. Então, teve que conversar e dialogar muito com os atores e atrizes da região. E a gente não tem habilidade... a gente está desenvolvendo, lá atrás, né, na faculdade, a gente estava desenvolvendo a habilidade ainda de dirigir pessoas. Sim. Não só dirigir pessoas, mas você tem que dirigir as pessoas que são atores e atrizes pro elenco. É complicado. Dirigir ator, pra mim, tipo, uma arte por si só, porque quando a gente tá pensando em cinema, a gente pensa, talvez, primeiro na teoria, no roteiro,
E depois, quando vai para a prática, já é questão técnica, né? Equipamentos, iluminação, direção de arte. o som, exato. Mas parece que a gente acaba, né, não sendo, pelo menos, a primeira coisa que a gente pensa, né? Na direção de atores, que é um trabalho extremamente complexo por si só, né? Isso é real, assim, e a gente está tendo uma super demanda. É uma Procura, demanda, é uma procura e um feedback bem legal, assim. Aí o ano passado a gente fez um sobre assim, técnicas para direção de fotografia, já com um profissional que já tinha um conhecimento, para quem já conhecia um pouco. Documentário também, eu acho que é uma demanda bacana, a gente sentiu também. E um curso hoje que está acontecendo de cinema brasileiro. Legal. Né? As quartas, né? Eu não sei se é quarta ou se é segunda. Acho que não, acho que é na segunda, porque é no mesmo. Acho que é na quarta. Não, desculpa, é na segunda também. Porque acho que na quarta é o de elenco. E o que a gente fez também, que foi bem legal, foi assim, descentralizar do Museu da Imagem e do Som de Santos, né? Porque muitos aconteciam lá. A princípio, era a sede dos cursos era ali, né? Mas aí a gente hoje descentralizou e aí a gente está indo primeiro, né? A gente sempre potencializou e priorizou as zonas de mais vulnerabilidade. Então a gente sempre tem curso nas vilas criativas dos morros, né? Na Vila Criativa do Morro da Vila Progresso, na Vila Criativa da Penha. Na Zona Noroeste também. Então a gente tem no Arte no DIC, hoje está acontecendo um curso de formatação de projeto lá no Arte no DIC também, né, que é importante, né, a gente já fez curso de básico de cinema lá, o curso de documentário e hoje de formatação, e aí a gente expandiu. Tem curso acontecendo no Cinearte Posto 4, que é esse de cinema brasileiro, né, e tem uma procura muito legal. A gente está usando também a Cinemateca de Santos, que é um espaço maravilhoso, incrível, muito bem assim, preservado pela família do Maurice Legiar, né? A gente está levando para o Procomum também, né? Na área mais da região ali dos cortiços. Então, assim, a ideia é que a gente também democratize cada vez mais essa formação. Né? Isso é muito importante. Não são só cursos, mas também a gente mapeou na cidade quais eram os locais onde a gente podia também levar isso. O Cinearte e o MIS, eles estão basicamente, um está na praia, o outro está lá no canal 1, próximo do centro de Santos. E então, basicamente, vamos dizer assim, toda a cidade não... Como é que chama? Tem fácil acesso. Sim, tá fácil. Então, é muito importante você colocar esse acesso para as outras regiões, porque Exatamente. Às vezes as pessoas não têm nem condições de se locomover. Por mais que a gente fale, nossa, mas é ali perto do centro. Mas se locomover é caro. Sim. Não é todo mundo que tem as condições. E o audiovisual, eu vejo muito pelo Queiro, né? O trabalho que eles fazem, acho fenomenal também. E muitas vezes é a porta de saída das ruas, às vezes, também, né? Total. Então tem que ter esses projetos, né? Eu tô fazendo o curso do Dario, né? De fábrica de projetos. Até porque, explicando um pouquinho, né? Na época da faculdade eu acabei me focando muito em corporativo. Né? Hoje a Mahara, ela atua nesse meio corporativo, a gente faz institucionais, a parte publicitária. E agora, depois de... Esse ano a gente faz 10 anos de CNPJ. Agora que a gente está respirando e fala, poxa, tá na hora da gente começar a fazer os nossos autorais, né? Porque aqui dentro, todos atuantes formados em cinema audiovisual, São Judas, Queiro, a Vida também formou muita gente aqui. A gente teve aula com você, que até as aulas que eu tive na faculdade eu não dei muita atenção para a parte de projetos, e aí agora eu tô tendo que correr atrás do problema. E agora a gente está começando a buscar e desenvolver os nossos próprios projetos autorais, né? Que acho que todo mundo é artista. Por mais que cada um tenha uma função específica, a gente tem esse desejo de criar e falar para o mundo, e falar da nossa região, falar as coisas que a gente fala do cará, né? Que pão de cará ninguém conhece, porque é só aqui que tem. Então Lá em Minas tem pão de cará? Não. Não tem. e lá é pão francês, não é média, não chamam de média. Você virou fã do pão de cará? Gostei demais.
Mas ainda não largo o pão de queijo. Pão de queijo tá ali, sim, guardado. sim. Pão de queijo. Mas e eu também participei, né? O Bruno começou a participar do curso e aí eu participei também, comecei a seguir. Que legal. E achei bem massa, porque, pô, escrever um projeto é fundamental, saber escrever um projeto, saber criar um projeto, né? Pra você ter uma noção como funciona Às vezes a ideia é cultura. muito boa, Sim. mas é aquilo que a Raquel tava falando. Não é só ter a ideia boa. Uhum. Tem que saber escrever a ideia da forma da forma audiovisual de se escrever e saber escrever sobre a obra. E seguindo as regras e a forma que o órgão público está solicitando. E para além disso, eu acho que é até um exercício até para entender quais são as necessidades do mercado audiovisual, né? E eu acho que isso também, por exemplo, ajuda muito no planejamento, né? Real, assim, na pré. Porque às vezes, e uma coisa que é legal, assim, né? Não adianta, isso daí não é um item que você tem que fazer, vou fazer qualquer coisa, uma justificativa aqui, porque eu preciso fazer, tá lá, objetivo, tá lá, justificativo, então vou ter que fazer alguma coisa. Porque isso vai ser olhado por quem manja, né? As pessoas que vão fazer toda a leitura dos projetos, né? Quem vai trabalhar na seleção desses projetos, entende. Então, se você tiver uma justificativa ou um texto fraco, isso vai contar ponto também para o seu projeto, né? Não adianta só eu ter um roteiro incrível se quem estiver ali selecionando tiver olhando, lendo o seu projeto, vai falar, pô, mas como é que eles vão fazer esse roteiro incrível com um orçamento mal feito ou com um processo, pensar o audiovisual dessa maneira, né? Então, tem essa peculiaridade e que é muito importante. E isso ajuda, eu acho, muito quando você vai construir a sua pré, porque se você está pesquisando para fazer o roteiro, se você está pesquisando a melhor forma de contar aquela história, isso vai refletir no produto final. Né? Isso é muito bom, né? Exato. Enfim, então eu acho... Então, tudo isso enriquece, né? O mercado expande a galera que está produzindo, tanto quem está começando a entrar na área, quanto quem já é da área, né? Sim, sim. E, né, como um projeto tão importante quanto esse, assim, nesse sentido de formação, é legal saber, não sei se você enfrentou alguma dificuldade, se teve alguma dificuldade ao implementar um projeto desse nos órgãos públicos. Olha, isso não aconteceu em nenhum momento. Assim. A gente sempre teve... aliás, assim, sempre era realmente pedido. A gente tinha esse gap na área do audiovisual. Santos era uma cidade criativa reconhecida pela Unesco no segmento cinema. Verdade, tem isso também. Tem isso. Que legal. Então, assim, foi a primeira cidade das Américas a ter esse selo no segmento cinema. Hoje, as 2 cidades que têm esse selo nas Américas são do Brasil. Que legal. Né? Isso é muito legal. Foi Santos em 2015, né? Recebeu o selo. E o ano passado, em 2023, foi a cidade de Penedo, em Alagoas, que é uma cidade incrível. A gente fez uma troca muito grande. Eu fui para Penedo 2 vezes para poder também passar um pouco da nossa experiência aqui para eles. E é uma cidade maravilhosa, incrível, linda, às margens do Rio São Francisco, e que eu tenho certeza que vai desenvolver muito também a área do audiovisual. Então, isso facilitou. Mas isso, para a gente, assim, foi o que eu falei. A gente teve o prefeito Paulo Alexandre Barbosa e o secretário de Cultura que tiveram abriram essa porta. Depois, com o prefeito atual, que é o Rogério Santos, isso aconteceu meio que naturalmente também, porque, na época, quem começou com essa história, quem deu o pontapé inicial mesmo para se pensar em economia criativa, foi o Rogério, que era secretário de governo. Então, ele que cuidou dessa área na época. Então, foi uma coisa meio que natural. E aí, assim, a gente vive num momento que é muito bacana para a área do audiovisual, né? As políticas públicas foram desenvolvidas muito com a escuta, e aí não foi só a minha escuta, a escuta deles também, enquanto governantes, de entender que a gente tinha uma vocação, que o audiovisual é um formador, um formador de cidadãos e cidadãs com uma outra cabeça, né? Transforma, mas principalmente gera emprego e renda também. Verdade. Então, isso foi muito importante. A gente tem a Film Commission aqui, que também traz muitas produções para cá,
que vão trabalhar com uma outra área da cadeia, que a gente às vezes não pensa nisso, mas a área de alimentação, né? A área de hotelaria, de serviços, de transporte, de segurança, né? Então, por exemplo, a gente já recebeu aqui uma série, aquela série Dois Tempos, que está na Star Plus, eu acho, que ficou aqui, eles ficaram 3 meses, assim, mais de 200 pessoas circulando aqui, porque eles gravaram muitas coisas no centro de Santos, né? A base toda da série é também no centro de Santos. Então, você imagina, as pessoas estavam ali usando os serviços da cidade, tinha a parte de alimentação, então você tem uma gama muito grande de serviços que envolvem essa cadeia, fora atores, a área, por exemplo, da atuação, a área da música, que estão ali correlatas. Então, eu acho que assim, a gente tem essa importância. Então, isso, quando a gente pensou assim, vamos agora trazer a formação, nossa, isso foi super bem-vindo mesmo. A gente teve liberdade, inclusive, para quais os cursos. Não teve nenhum, assim, a gente só apresentou a lista de cursos e isso aconteceu de uma maneira muito legal, assim. Legal. Que legal. E, Raquel, olhando assim, né, para todo esse teu histórico, tudo que foi feito aqui também na região, qual que é a sua visão para o futuro desses projetos, da fábrica, também com os outros projetos que estão vindo aqui para a região? Eu acho sim, eu acho que a gente tem o privilégio de estar vivendo esse momento agora, né? A gente teve aí um governo anterior, federal, que prejudicou muito a área do audiovisual, né? Mas aqui em Santos a gente conseguiu passar por isso até na pandemia. Isso foi muito legal. Então, primeiro por conta de um movimento muito forte, né? Hoje a gente tem um movimento do audiovisual da Baixada Santista, o MABS, que se fortaleceu. Então, assim, a gente tem o pessoal do audiovisual, não só de Santos, mas da região, muito fortalecido, muito com essa conversa constante, né, para sempre trabalhar a política pública. E isso é uma coisa que é bacana, porque Santos a gente tem esse privilégio, mas a gente tem as outras cidades que também precisam, né, que os governantes tenham esse olhar. Então, a gente passou pelos 4 anos do outro governo federal ali de uma maneira bastante complicada para o audiovisual, mas aqui em Santos a gente teve uma coisa bacana, que foi o entendimento de que o audiovisual não é única, exclusivamente... Uma construção de antes. Exatamente, já né? Conseguiu se manter. E a gente tem que pensar isso, né? A arte não... a cultura, de uma maneira geral, não é só arte. E a arte não é só entretenimento. Então, é isso, né? O cinema não é só um entretenimento. O cinema transforma quem faz cinema, quem assiste ao cinema ou ao audiovisual de uma maneira geral. Então, a gente teve essa... E movimenta a economia. E movimenta a economia. É isso aí. Acho que o grande problema até dessa polarização que a gente vive hoje é as pessoas não enxergarem que arte, cultura, audiovisual, cinema movimenta a economia. Porque foi o que você estava falando antes. Veio uma produção para Santos, movimentou a hotelaria, movimentou todo um ecossistema ao redor. Exatamente. Que é a mesma coisa que acontece quando quando vai ter um grande evento. Você teve o show recentemente da Madonna no Rio de Janeiro. Sim. Teve uma parte de investimento público, toda a outra parte maior de investimento privado, mas a previsão lá de faturamento da região para o turismo era enorme. Sim, sim. Que era um show de graça para as pessoas, a praia lá lotada, hotéis lotados, quando vai ter o Rock in Rio, né, agora Rio de Janeiro, a mesma coisa, quando movimentam uns eventos aqui na Blue Med Center, né, lá na ponta da praia, também vem muita gente de São Paulo. Os festivais, o Festival Geek, por exemplo, Sim. o Santos Jazz, que vem gente de é todos os lugares. Que é até uma dos vieses de desenvolvimento das cidades, né? Você pega os meses que tem baixa procura na cidade, a baixa temporada, e você desenvolve projetos para esses momentos, para que aquela baixa temporada ela tenha pelo menos algo que a faça se tornar
uma busca pela cidade. E não só isso, quando vemos os números e o tanto de pessoas que vão procurar quando acontece um evento musical, quando acontece um filme brasileiro X, quando essas coisas, essas produções nacionais, essa cultura nacional, ela ocorre, o público vai atrás, o público procura, as pessoas querem ver o brasileiro, né, na cultura de modo geral. Então, eu acho que, assim, em relação a te respondendo sobre o futuro, eu sou muito otimista, sabe? Eu acho que a gente está vivendo aqui, e esse processo, aí você fala, nossa, né, a gente tem 20 anos aí, o Curta Santos vai fazer 22 anos, que foi o começo dessa história toda ali, né? Eu acho que esse é um tempo de assentamento mesmo. Você tem um tempo, essas mudanças, né, elas ocorrem nesse momento. A gente vai fazer 10 anos do selo, né, o ano que vem. Então, assim, eu acho que é isso. Hoje a gente começou a entender, né, hoje a gente tem firmado que existe esse movimento, não vai retroceder, e a gente tem possibilidades, né? Eu acho que o audiovisual, ele cada vez mais, e a pandemia trouxe isso um pouco, né, que existem muitas vertentes, existem muitas áreas de atuação. Você pode trabalhar o audiovisual hoje de qualquer forma. Assim, por exemplo, é muito difícil você ir numa Bienal de Artes, por exemplo, né, como em São Paulo, e você não ver o audiovisual presente em muita coisa. A gente tem aqui em Santos também tem o Mirada, né, que é aquele festival de teatro do Sesc, que é um festival ibero-americano, vem gente de toda a América Latina, né, e Portugal, Espanha também. E aí a gente vê também nos espetáculos teatrais o audiovisual muito presente. Então, assim, existe uma gama muito grande, e eu acho que é isso. Assim, por exemplo, o que vocês estão fazendo agora, a Mahara está pensando agora também nas questões autorais. Isso é muito legal, porque aí vocês estão trabalhando, mas aí vocês também, além do corporativo, vocês vão trabalhar o autoral, você vai fortalecer ainda mais a cadeia, e aí uma coisa vai gerando outra. Então, isso eu fico muito, muito feliz, assim, e fico muito... Eu sou uma pessoa que eu tenho, assim, uma visão muito otimista do processo, mas eu acho que é necessário que as pessoas entendam, como o próprio Bruno falou, que o cinema também é um negócio, o audiovisual também é um negócio. Para a gente poder viver disso, aqui, em São Paulo, em qualquer lugar, a gente tem que pensar nisso. Não de uma maneira pejorativa, né? Porque as pessoas pensam, nossa, né? Não é isso, mas a gente tem que saber que a nossa arte, né, que o nosso ofício é tão importante quanto qualquer outro. A gente salvou vidas na pandemia também, né? O audiovisual foi a forma das pessoas se comunicarem e de terem o externo dentro de casa. Então, né? Não só salvou vidas de poder gerar as comunicações, enviar vídeos audiovisuais um ao outro, mas também o entretenimento ajudou as pessoas a não terem... como é que chama? Não pirarem. Não pirarem, exatamente. Porque é para isso que serve entretenimento, é a válvula de escape. A gente está vivendo um processo de pandemia, de exclusão da sociedade, e o entretenimento vem para dar aquela respirada e falar, não, vai passar, vamos dar a mão e vamos tentar passar por isso juntos. Né? E uma coisa que é legal, assim, que também eu vejo de pessoas que não tinham esse conhecimento, mas com a pandemia passaram a editar. Assim, eu não sabia, mas eu queria montar uma coisinha para um aniversário. Coisas básicas, mas assim, né? Aniversário da minha mãe, eu não podia vê-la. Mas aí eu fui, gente, eu baixei lá um programa, consegui editar, muito legal. E aí você começa a entender o que está por trás disso tudo, né? Assim, a gama de profissionais. Para a gente poder estar aqui hoje, quantos profissionais não estão trabalhando, né? Eu acho que isso é muito legal também, né? A gente poder entender que tem uma cadeia que vai trabalhar para que você, em casa, no cinema, no ônibus, numa bienal, numa exposição, você possa estar ali desfrutando daquilo, né? E é uma área tão ampla, né? É tão ampla. Total. Pô, já vi... Você vai em exposição agora de arte, você vê audiovisual, você vê tipo projetor na parede, você vê usando audiovisual em todos os lugares, né? E
aproveitando também que a gente está nessa linha do futuro, você sabe quais são os projetos, quais são as iniciativas que a gente pode esperar daqui para frente? Olha, pela Secretaria de Cultura, né, a gente vai lançar agora o terceiro concurso de produção de curtas-metragens, que agora virou uma lei, né, e recebeu o nome Toninho Dantas, que foi um grande idealizador, e o cara que também, se a gente está aqui falando sobre isso, a gente deve a ele, né, que nos deixou em 2010, então foi muito... 2008, na verdade. Foi muito, né, importante essa passagem. Não, foi 2010 mesmo. Foi 2010 mesmo, exatamente. E aí foi importante também para tudo isso, né, acontecer. Então, a gente vai ter o lançamento do concurso, né, que são, a princípio, 7 projetos com R$100 mil, né, que vai ser lançado aí pelos próximos dias. E a gente tem também a Escola Pública de Cinema, que é uma escola pública que vai estar em obras ali na região do Mercado Municipal. Então, é um anexo do mercado. Tem o mercado, na parte de trás tem uma ruazinha, é na esquina daquela ruazinha com a 7 de setembro ali. Então, é uma escola e um estúdio público que vão ser inaugurados ali. Um estúdio público bem bacana, assim, com um pé direito ótimo, uma estrutura, dá até para entrar um carro lá dentro do estúdio. Olha só. E a escola que vai funcionar ali na lateral e em cima, né? Então, vai ser muito bacana também. E a ideia dessa escola é justamente isso, né? É você pensar na formação, pensar numa formação mais técnica, você ter cursos também livres, esses cursos do Fábrica Audiovisual também partirem ali da escola. Então, eu acho que eu sinto que é isso. E a mobilização, né? A mobilização do pessoal do audiovisual é muito legal, né? A gente tem aquela plataforma, que é uma plataforma... o Cinemabs, que não é, isso é do movimento, né? Não tem a ver com o poder público, mas existe um streaming, né, daqui da Baixada Santista, gratuito, que é só você entrar lá, vou fazer aqui o merchan, né, www.cinemabs.com.br, e você tem aí hoje 32 filmes da cidade, né, e não só de Santos, mas de todas as cidades da Baixada Santista, que receberam, por meio de uma emenda parlamentar, né, receberam a possibilidade de ganharem um licenciamento, pouquinho, né? Mas aí foi a vereadora Débora Camilo que pensou e falou, vamos ajudar. Então, tem isso também. Então, tem um movimento forte, e eu acho que tem que se fortalecer cada vez mais, fortalecimento dos festivais, do Curta Santos, do Santos Film Fest, do Mostra das Minas, do Cinemice, e agora, por conta da Paulo Gustavo, a gente vai ter uma mostra de terror aí, festivais de documentários. Quanto mais isso acontecer na cidade, melhor. Sim. E as produções também, né? As produções locais, né? O atendimento da Santos Film Commission para as produções locais também, isso está aumentando muito, a gente tem muita gente produzindo, e o que a gente quer é que isso não diminua, né? O que a gente quer é que isso continue, né? Para que a gente possa realmente, enquanto movimento, se fortalecer cada vez mais, né? Que legal. E o Fábrica Audiovisual, como é que tá? Tá rolando? As pessoas podem se inscrever? Como que elas se inscrevem? Então, na verdade, o Fábrica, a gente lança cursos a cada semestre, né? Então, nesse semestre, a gente lançou os cursos já. A gente faz sempre um chamamento dos professores. Então, é feito também uma seleção dos professores por meio de chamamento público. E aí, definindo os cursos e os professores, a gente abre inscrição gratuita para a população, para todo mundo, né? Esses cursos já estão em andamento, né? Então, a gente tem todos esses cursos que eu falei em andamento. E aí, provavelmente, no segundo semestre, né, mais para frente, a gente abra novas inscrições para alguns cursos, né? E onde que a galera pode se inscrever? Olha, o que é legal é assim, se quem puder, sempre seguir o Instagram da Secretaria de Cultura, que é o Cultura Santos, né? Ou o Facebook do Cultura Santos, ou do Museu da Imagem do Som de Santos, né? Que é o @_Miss, com 2 S's. Porque ali
tem toda a programação e também os meios de comunicação da prefeitura, parece enfim, né? até lá, eles colocam até o que vai passar no Cinearte. Sim, é legal também, show. tem isso. Vai ser bem legal. Poxa, Raquel, que honra ter você aqui no Nossa. nosso podcast. Fico muito feliz de ver o audiovisual, o cinema e o audiovisual se desenvolvendo aqui na região. Que a gente possa cada vez mais buscar essa integração entre os profissionais, entre as empresas da região, para fomentar, para reduzir cada vez mais. Eu não acho que é um problema as pessoas buscarem desenvolver carreira em outras regiões do Brasil. É tão rico quanto. Sim. Mas que cada vez que a gente se preocupe com a nossa região, eu não sei, eu gosto quando eu vejo as pessoas que têm um carinho especial pela terrinha, sabe? Da onde vem. E, poxa, e se você é uma peça fundamental, faz parte do desenvolvimento da região, assim, Santos é uma cidade maravilhosa, enorme, tem uma importância muito grande para o mercado, para o comércio exterior, né? Então, basicamente é o maior porto da América Latina. Poxa, faz muito sentido a gente ter esses movimentos muito fortes. A escola de cinema e audiovisual, acho que é uma coisa que vai vir um grande diferencial para a região. E acho que está vindo também junto com a revitalização do centro, né? Sim. Então, isso tudo traz. Tem o VLT, que é uma cidade com VLT, estão construindo agora para poder passar por todas as localizações ali do centro, para facilitar a locomoção das regiões mais afastadas, da onde tem o centro de Santos. E o VLT vai passar ali na frente do mercado, bem na frente, do lado da escola, né? Sim. O mercado está todo sendo revitalizado e essa parte da escola faz parte daquele passa do lado do Parque Tecnológico de Santos. Exatamente, também, que é uma outra iniciativa muito interessante aqui para a região. É a cidade do Porto, né? Então a gente exporta literalmente e metaforicamente, né? No caso, exporta cultura, né? Sim. Então... Com certeza. Poxa, Raquel, obrigado. Você gostaria de deixar alguma mensagem aqui para as pessoas que estão eu que agradeço, estou muito feliz, né? É muito bom, assim, poder estar conversando com vocês, assim, que são profissionais que eu admiro muito, mesmo, assim. E, assim, né? Eu acho que essa é a função também, né? De a gente poder, de alguma maneira, levar isso para outras pessoas, né? Levar isso para o mundo, e eu fico muito feliz de estar aqui, fico muito orgulhosa de estar aqui também, né? Com todos vocês aqui que eu vi, menininhos e menininhas novinhos, né? E estão aí brilhando. Eu acho que é muito legal a iniciativa, e eu acho que a visão que vocês têm aqui na Mahara é essa visão que eu acho que é importante, né? Vocês acreditaram também na terra, né? Na nossa terra aqui, e vocês estão aqui empreendendo e também pensando na criatividade, né? Eu acho que isso é fundamental e é sucesso, né? Isso é bom. Vocês traçaram uma linha, pensaram, planejaram e estão aí. Então, eu fico muito feliz, agradeço mais uma vez. Eu acho que é isso, assim, não deixem de acreditar, né? A gente transforma vidas com a nossa arte, a gente transforma vidas com o nosso ofício. Então, eu acho que é isso. A gente tem que acreditar, criar, empreender e transformar. Eu acho que é isso. Perfeito. Gente, obrigado. Obrigado por mais esse episódio e compartilhem nas redes sociais. Sigam todas as redes sociais que a Raquel comentou aqui para poder ficar por dentro de tudo que vai acontecer nos próximos meses, nos próximos, talvez, de repente também pro ano que vem, coisas que estão surgindo aí. E valeu!